E vamos falar sobre o caso que estourou nas redes sociais nesta noite. Um capixaba inventou que teve caso amoroso com uma jovem e o juiz o obrigou a desmentir tudo no Facebook. A história ganhou uma grande repercussão na internet nesta terça-feira, quando houve uma audiência de conciliação na Justiça Capixaba. Há um ano, o estudante Lázaro Dias de Vitória espalhava entre os amigos que havia se relacionado com Isabela Stelzer Pagioli, com quem teria, inclusive, relações sexuais. O problema é que essa proximidade entre os dois nunca existiu. Isabela disse que sequer conhecia o rapaz. Ela tinha, inclusive, namorado, tá? A jovem levou o caso à delegacia e, na tarde de ontem, Lázaro publicou no Facebook um texto em que desmente o caso. Ele pede desculpas pela mentira e afirma que nunca teve qualquer tipo de relação com Isabela. Em menos de 3 horas após essa postagem, o texto já tinha 5.000 curtidas e mais de 1.500 compartilhamentos. Agora, já são mais de 16.000 curtidas. E a Isabela também se pronunciou sobre o caso nas redes sociais. Vamos colocar aí o post dela? Coloca aí na tela, por favor. Olha, a Isabela afirmou que nunca imaginou que aconteceria uma coisa dessas com ela, mas que, infelizmente, acabou vítima. Segundo a jovem, o Lázaro, que ela sequer conhecia, fez diversas montagens de conversas com o nome e com a foto dela, inventando fofocas, coisas que ela também nunca disse. Ele inventou que foi ao motel com Isabela e contou tudo para os amigos do namorado dela, mandando prints de supostas conversas entre eles que, segundo ela, nunca existiram. Isabela desabafa que isso tudo gerou para ela e para a família uma dor inexplicável. Ela finaliza o texto fazendo um alerta para quem passar por uma situação parecida. Ela disse o seguinte, abre aspas, não deixem que caras como esse alimentem esse vício estranho de mentir e nos machucar para se auto-vangloriar. Corram atrás da justiça. A gente merece, no final, sempre vale a pena, fecha aspas. Bem, diante da lei, gente, esse é um caso clássico de difamação. E para bater um papo com a gente, nós convidamos o advogado criminalista, doutor Felipe Sodré. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde, obrigada Juliana. pela presença aqui hoje. Não, obrigado a você. Bem, eu fiquei chocada quando eu vi essa história. Eu fiquei me imaginando, me colocando na situação dessa jovem, porque namorava, estava lá tendo a vida delas tranquila, de repente vem uma história dessa que com certeza complicou o namoro dela, né? Sim. Porque imagina, um namorado receber mensagens que ela pode ter mandado, fica a dúvida, né? É péssimo. Por mais que você confie na pessoa, mas tô vendo aqui, né? Sim, péssimo, com certeza. É uma situação que ela se adequa perfeitamente ao tipo penal da difamação previsto no Código Penal, né? O Código Penal, no seu capítulo dos crimes contra a honra, detalha 3 crimes específicos que geralmente são cometidos de forma verbal, quando o agente fala alguma coisa que não deveria ter dito, né, ofendendo de alguma maneira alguma outra pessoa. Esses crimes são a calúnia, que ocorre quando a pessoa acusa a outra falsamente de ter cometido um crime, um fato criminoso, a injúria, que ocorre quando a pessoa é ofendida de alguma maneira, com um xingamento, palavrões ou coisa de baixo calão, e o caso que nós estamos tratando aqui, que é a difamação. Uma pessoa imputa a outra o cometimento de um fato que é ofensivo à sua reputação, né? Foi o que aconteceu no caso. O rapaz, que sequer conhecia a jovem, ele falou que tinha um relacionamento com ela, sendo que ela já tinha um namoro, um relacionamento em curso, e o que gerou para ela um grande constrangimento na sua família, nos seus amigos, no seu círculo social. Não deve ser nem um pouco fácil. A Valcirleia Maduro está aqui participando pelo nosso Facebook. Ela está falando, Juliana, já passei por uma situação dessas. Inventaram para o meu esposo que tinham me visto entrando no carro do meu primo em Campo Grande e que eu estava tendo caso com ele. Quase acabaram com o meu casamento. Não, todos esses casos, eles têm em comum a mesma coisa. A pessoa agride a outra de uma maneira na sua reputação, né? Ela inventa uma história e o detalhe, às vezes o crime ele pode se consumar sendo verdadeiro o fato ou não. Ele pode ser falso, mas também pode ser verdadeiro. Nos casos em que é falso, é mais grave ainda porque uma história inventada, né?
uma reputação é destruída de uma maneira que o agente não se preocupa de qualquer forma com o sofrimento que a vítima está passando. Pois é, e ela não é um caso isolado, a gente viu aqui o caso da nossa telespectadora Valcirleia, e olha, tem uma outra história de calúnia que foi bastante compartilhada aí nas redes sociais. Vamos passar aí para o pessoal de casa para eu poder relembrar esse caso, por favor? Olha, esse aconteceu lá no Rio de Janeiro no fim do ano passado. O serralheiro, o Carlos Luiz Batista, de 39 anos, foi vítima de um boato através do WhatsApp e do Facebook. Ele passou a receber ameaças após uma foto dele viralizar com a informação de que ele seria estuprador e sequestrador de crianças. Nas mensagens, o nome de Carlos não é citado, falava apenas que ele era morador da Baixada Fluminense, no Rio, e dono de um carro Fox de cor preta. Só que ele não morava na Baixada e nem tinha um carro. Carlos ficou desesperado com a repercussão e tinha até medo de sair de casa. O rapaz registrou o boletim de ocorrência e decidiu publicar um vídeo, que é esse aí que a gente está mostrando as imagens para vocês. Ele publicou na internet implorando que não repassassem esse boato. O caso do Carlos segue sendo investigado pela Delegacia de Crimes Eletrônicos do Rio e, de acordo com a Polícia Civil, ainda não tem nenhum suspeito, não. A investigação pode levar de 6 a 8 meses. Para quem está sofrendo, é muito tempo, né, doutor? Não, é muito tempo. Esse caso do Carlos, ele até lembra um outro ainda mais grave que aconteceu faz 2 anos no Guarujá, em que uma dona de casa acabou sofrendo um linchamento, né, pela população do Guarujá, porque foram divulgadas fotos dela com uma mensagem que ela seria uma sequestradora de crianças. Esse foi o caso que ela tinha problemas mentais também? Eu não me recordo exatamente, eu acho que ela realmente não era... Era uma mulher, se não me engano, foi exatamente no Guarujá. Ela era uma mulher que tinha problemas mentais. E aí ela foi acusada de ser sequestradora, ela nunca tinha feito nada, ela foi linchada. Sim, ela foi linchada. E morta pela população. Várias pessoas que foram crendo naquilo que estava sendo divulgado no WhatsApp, Facebook, páginas na internet que vinculavam a foto dela a essa descrição de crimes que estavam sendo cometidos, e a população, acreditando naquilo, foi guiado, né, pela raiva, pelo ódio, e acabou transformando isso num episódio lamentável e tenebroso. Pois é, e olha, por isso que a gente também tem que ter muito cuidado com o que a gente compartilha nas redes sociais, porque às vezes você fica pé da vida, né, que absurdo fazendo isso, vai lá e compartilha, mas isso é uma pura mentira. Sim, hoje em dia, com a facilidade que nós temos hoje com as redes sociais, mais que nunca, as pessoas têm que ter cuidado na informação que lê e compartilha. Hoje, as redes sociais, elas revolucionaram a maneira como as pessoas se comunicam, né? Hoje, a pessoa que está em casa, ela assiste o jornal, ela não é só a receptora da informação, ela também emite. Ela vai multiplicar a informação passada, que ela recebe. E no momento em que ela é também uma multiplicadora, cresce também a responsabilidade da veracidade daquilo que ela está publicando. Pois é, agora quando a gente, como o senhor está falando, multiplica uma informação, a gente também pode ser punido se for algo mentiroso. Com certeza. Com certeza. Tem punição para todo mundo. Sim. Essa questão dos crimes contra a honra, eles punem exatamente esse tipo de conduta. São condutas que envolvem, vamos dizer assim, mentiras mais graves, né? A calúnia, ela trata quando alguém fala que outra pessoa cometeu um crime, né? Ou seja, uma pessoa, um inocente, né, é acusado de cometer um crime e aquela pessoa que compartilha a informação sabe que ela é inocente, né? Esse é o ponto da calúnia. A difamação, em outro caso, a pessoa passa um fato que ela sabe que vai ofender, que ela sabe que vai causar um dano na imagem dessa pessoa, na sociedade, para sua família, para os seus amigos. Mas está lá. E está lá, ela não se importa, né? Essa é a difamação. E, como eu falei, o fato ele pode ser até verdadeiro. Ele pode até saber alguma coisa realmente ofensiva da pessoa, né? Mas ele vai lá e divulga. Mas tem necessidade, pra quê, né? Pra quê, né? Com o intuito mesmo de humilhar a pessoa. Ó, a gente tem muita participação aqui no Facebook. A Nájila Rossi está falando, realmente uma situação difícil. A exposição de imagem que você mesmo cria pode gerar um transtorno irreversível. Imagina outra pessoa te expondo de tal maneira, né? Sim. Kennedy Drew, cada uma, no mínimo, esse rapaz deve ter algum distúrbio mental. Ou se faz de mal intencionado, tem que responder criminalmente. E vamos falar sobre essa punição criminal, que eu vou conversar agora por telefone com o advogado da jovem, da Isabela, que foi caluniada por esse rapaz. Doutor Augusto Lupe está no telefone e vai bater um papo aqui agora com a gente. Boa tarde, doutor Augusto. Doutor Augusto, o senhor me escuta?
Olha, eu não estou ouvindo aqui, doutor Augusto, a gente vai continuar tentar fazer essa ligação aí com o advogado que está defendendo a jovem Isabela, que foi, coitada, humilhada aí nas redes sociais, e graças à justiça ela correu atrás, exigiu os direitos dela, e aí o rapaz teve que se retratar. Está sendo solucionado. Já vou bater aqui um papo ao vivo por telefone com o advogado que está defendendo a Isabela. É bom a gente ouvir todos os detalhes dessa história, uma história absurda, né? Ó, o Flávio Paradela está aqui falando, olha, que nesse caso da Isabela, faria o camarada provar. Você está falando a verdade? Sim. Então, prova aí. Natália Fernandes, cada coisa, denunciava uma pessoa dessas. O Elcio Lins Leal, eu faria essa pessoa provar os fatos e logo após o processaria. Qual a punição que pode ter? Nesse caso, houve um acordo. Olha, a justiça mandou, vai lá, divulga. O que você falou é mentira, mas não teve uma pena, por exemplo. Tem cadeia para quem comete um ato de difamação, um ato de calúnia? Normalmente, Juliana, não. Porque os crimes contra a honra, eles estão inseridos naqueles que a gente chama dos crimes de menor potencial ofensivo. São crimes, né, previstos em legislação que têm uma pena de até 2 anos de prisão e que normalmente eles podem ser substituídos por penas restritivas de direitos, as chamadas penas alternativas, e a própria forma de processamento desses crimes na justiça é diferente. Ela é mais rápida, ela tem uma série de medidas despenalizadoras que possibilitam esse contato maior até da vítima com o ofensor, para tentar até uma conciliação ou eventualmente uma transação penal em que o ofensor ele pode ser submetido voluntariamente a alguma medida acordada com a vítima ou com o Ministério Público e, de certa forma, evitar a punição, mesmo a condenação criminal. Foi o que aconteceu aparentemente nesse caso, né? A vítima se encontrou em audiência com o agressor e eles acordaram em que haveria essa retratação. Essa retratação pública, como foi, né? Da mesma forma como foi a ofensa, que foi pública, que foi em Facebook, WhatsApp, né? Se retratou da mesma forma, em Facebook, Instagram, salvo engano.